Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos para a nossa aula 2 de História. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a formação dos Estados modernos. E toda vez que a gente fala sobre Estados modernos, significa a mesma coisa que Estados nacionais. A gente está falando de como que os países da parte da Europa, principalmente como Portugal, França, Espanha, Inglaterra, começaram a se formar. Na aula de hoje, a gente vai ver o que levou a essa formação, já que nós estamos estudando o período da Baixa Idade Média, e nós vamos ver algumas das características desses estados modernos. Bom, quais são as características principais da Baixa Idade Média? Quando a gente fala Baixa Idade Média, significa que aquela linha do tempo da Idade Média, ela começa a cair. Então, nós tivemos o período de Alta Idade Média, e agora nós estamos estudando o período da Baixa Idade Média. Todas as características que surgiram ali daquele período do fim da Idade Média levaram ao período da modernidade, tá? Então, quais são as características gerais? Nós temos aqui, gente, a crise do sistema feudal. Então, o feudalismo ele era composto por uma grande propriedade de terra, onde nós tínhamos o senhor feudal, nós tínhamos o servo e nós tínhamos a presença da igreja, que era muito forte na Europa naquele período. Então, o feudo começa a entrar em crise. Significa que a parte rural da Europa ela começa a entrar em um processo de crise e nós vamos ter a retomada dessas pessoas para a cidade. Essa retomada ela é decorrente do fim ali da questão da peste, tá? Chega-se ao fim a questão da peste negra. Nós temos um aumento populacional muito grande. Então, os feudos eles conseguiam comportar uma pouca quantidade de pessoas, já que não tem formas de, vamos dizer, dessas pessoas estarem morrendo, literalmente, esse é o sentido, então a população vai aumentando gradativamente. Nós vamos ter também, como característica principal, o aumento do comércio das cidades, porque as pessoas vão começar a sair do campo e vão voltar, retornar à vida aos poucos das cidades. E juntamente com esse retorno das cidades, nós vamos ter o surgimento do comércio e principalmente de uma nova classe social e de uma outra figura muito importante. A classe social seria quem? A burguesia. E uma figura muito importante que vai estar relacionada com o Estado moderno, que é quem? Os reis. Bom? Nós vamos ter novos valores. A mentalidade do pessoal da Baixa Idade Média é uma mentalidade urbana agora. Contanto que o renascimento cultural e artístico, ele é decorrente dessas formações dessas novas cidades, principalmente ali o renascimento cultural e artístico surge na onde hoje é a Itália. Então, por isso que nós temos obras como a Mona Lisa, as Madonas, e é uma representação propriamente dessas cidades, né, europeias da Península Itálica, tá bom? Então, as características essenciais da Baixa Idade Média. Aqui é uma imagem para mostrar como que as cidades elas começaram a se desenvolver, tá bom? As pessoas começam a sair da parte rural e começam a criar e construir pequenas vilas, pequenas casas, e isso vai expandindo e vai dando origem às cidades. Aqui nós temos também como um dos fatores primordiais para essa mudança dessa mentalidade, que vai ser agora urbana, o crescimento populacional. Nós temos ali no início da Idade Média, conhecido como Alta Idade Média, o surgimento e a invasão de povos que foram chamados pelos romanos de bárbaros, que eram os povos germânicos, né? Povos, os vikings, os ostrogodos, os visigodos, os francos. E esses povos, eles vão vir com uma cultura totalmente diferente. Isso também vai ajudar que as pessoas vão para o campo. Com a Baixa Idade Média, nós vamos ter o fim dessas invasões bárbaras, porque muitos desses povos vão começar a absorver a cultura ali daquele período, daquele momento ali da expansão do Império Romano. Nós temos o aumento da população do feudo, o crescimento populacional vai aumentando, e decorrente desse crescimento populacional, a gente pode relacionar novas técnicas agrícolas que vão começar a surgir. Tá? Olha só, e dentro dessas técnicas nós temos o arado de ferro, agora com rodas e sendo puxado por uma tração animal, que possibilitava você
fazer o arado de grandes extensões ali territoriais, e lógico que se você tem uma grande quantidade de espaço onde você pode plantar, obviamente você vai ter uma quantidade de comida maior, tá? O moinho hidráulico, que é essa representação, que também ajudou muito, é um exemplo de inovação técnica daquele período, tá bom? Nós vamos ter a utilização da atrelagem dos animais pelo peito. Isso possibilitou muito também na questão do arado, e também o animal poder fazer um arado em grande quantidade. Todas essas características são presentes e que vão levar ao surgimento dos estados modernos, tá bom? Então, nós temos crescimento populacional, nós temos o surgimento das cidades, nós vamos ter ali senhores feudais que vão ganhar maior destaque e, consequentemente, eles vão ganhar mais território, e esse território que eles forem ganhando vai formar os países que nós conhecemos, tá bom? Quando a gente fala de Estado moderno, é bom a gente ter em mente isso aqui, ó. Ele surge decorrente do fortalecimento da burguesia. Então, a burguesia cria o quê? Comércio. A burguesia, ela tem esse interesse comercial, bom? A burguesia, ela vai começar ali com o comércio, ela vai se expandir, ela vai fazer trocas, e aí decorre também a essa nova classe social. O Estado moderno, ele vai centralizar o poder nas mãos de uma única pessoa. Vai ser quem? O rei. Antes, na Alta Idade Média, a gente tinha um poder dividido nas mãos de vários senhores feudais. Agora, não. A gente vai ter o poder central nas mãos de uma determinada pessoa. Vai ali auxiliar e vai começar a comandar um território bem maior do que um feudo, tá? Além disso, olha só, nós temos aqui as monarquias que vão começar a surgir. Quem? Esses reis, e a família real, toda aquela população que futuramente vai financiar o processo de expansão marítima, tá bom? Vamos ter também acordos entre burguesia e a monarquia. Toda vez que falar monarquia, pessoal, a gente está falando de reis, rainhas, tá bom? E esse Estado moderno, juntamente com essa aliança entre a burguesia e os reis, vai surgir o quê? Um poder político muito forte. Isso vai movimentar e expandir ainda mais esses territórios, tá bom? Então, a gente tem toda uma consequência que vai gerar os estados modernos. Primeiro, a gente tem o aumento populacional, depois a gente tem o crescimento das cidades, nós vamos ter o surgimento de uma nova classe social, e assim por diante, até formar os estados modernos, representados pela figura do rei, tá? Então, até a nossa próxima aula, pessoal.